Bom dia. Depois da introdução sobre ética na semana passada, feita pelo Rogério, essa é a primeira aula num assunto bastante específico, sobre jugo desigual. Não é julgo, é jugo. E se você não sabe, eu não sabia o que é um jugo, eu já mato essa dúvida com essa imagem para vocês. O jugo ele também é conhecido como canga, e essa peça é geralmente usada para bois ou cavalos que trabalham para puxar o arado. E essa próxima foto nos ajuda ainda mais a entender como funciona isso. E nesse caso são dois bois usando o jugo, cada um preso no lado dessa peça. E geralmente o arado ele também vai nessa peça. O uso do jugo, e eu vou usar jugo ao invés de canga, porque a maioria das vezes na Bíblia essa peça é chamada de jugo. Ela tem o seu registro histórico muito antigo. Por exemplo, os egípcios usavam o jugo. E na Bíblia, quando Moisés escreve o Pentateuco, ele começa mais ou menos em 1445 a.C., ele também já faz o uso dessa palavra. Aliás, na Bíblia, jugo é usado tanto literalmente quanto de forma metafórica. E literalmente, a gente pode ver, por exemplo, em Números, capítulo 19, versículo 2, como um exemplo disso. Ele diz: mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Bem, canga também é uma outra palavra para jugo. E a gente tem um outro exemplo disso, um exemplo literal, em 2 Samuel 24, 22. Eu queria só passar esse endereço para vocês. Eu não vou ficar aqui colocando cada vez que aparece essa questão, mas é interessante a gente ver o texto de Deuteronômio 22, 10, porque ele é a chave ele é importante para nós compreendermos o texto que a gente vai ver em 2 Coríntios 6, 14, que é jugo desigual. Olha como fala em Deuteronômio: não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Então por que esse versículo é importante? Porque é nele que a gente começa a enxergar o que significa esse ser desigual. É colocar animais diferentes em cada lado dessa peça. Agora, o uso mais comum da palavra jugo no Antigo Testamento não é literal, é figurativo, e designa um fardo, uma obrigação ou escravidão. Por exemplo, Levítico 26, 13 diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Em Deuteronômio, Moisés escreve que se Israel não fosse um povo fiel a Deus, maldições seriam derramadas e um jugo de ferro seria colocado sobre o pescoço do povo. Isso está no capítulo 28, versículo 48. O profeta Jeremias, fazendo alusão a algum tipo de aflição, ele diz que é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Isso em Lamentações 3:27. No Novo Testamento, toda aparição de jugo é figurada. Nenhuma vez é literal. Paulo ele escreve a Timóteo: todos os que estão sob o jugo da escravidão. Em Atos, a ideia do peso de se cumprir uma lei. Diz: então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? E talvez a passagem mais conhecida do Novo Testamento com a palavra jugo, está em Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30. Jesus dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a expressão jugo desigual aparece em 2 Coríntios 6,14 e é a passagem chave do tema dessa nossa aula, que diz:
começando, não se ponham em jugo desigual com descrentes. E eu até acho importante a gente continuar a leitura aqui, para que vocês entendam ainda melhor e o contexto da aula faça mais sentido para vocês. Então o texto continua assim: pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Porque jugo desigual foi o tema do meu mestrado. Eu li muito o que diferentes teólogos de diferentes épocas falam dessa passagem de 2 Coríntios 6,14. Mas como o nosso tempo aqui é curto, eu preciso poupá-los do que cada teólogo disse, e eu quero concluir, ou apresentar para vocês a conclusão que eu tirei de observar esses diferentes teólogos em 2 Coríntios 6,14, ou o comentário deles nessa passagem. Eu escrevi o seguinte: é notório, portanto, que os comentaristas citados preferem, em sua absoluta maioria, interpretar o texto de 2 Coríntios 6,14 a 16 como uma proibição mais ampla do que somente uma referência proibitiva do casamento entre um crente e um incrédulo. Em geral, os filhos de Deus não devem estabelecer laços íntimos com aqueles que ainda não compartilham da mesma crença, cuja fé os faz selados pelo Espírito Santo. Por outro lado, o crente não deve se enclausurar de contratos com descrentes, pois ele ainda deve proclamar o reino de Deus por todo o mundo. Então, em poucas palavras, esse texto de 2 Coríntios 6,14 não é algo especificamente sobre casamento. A definição que eu chego a jugo desigual é essa daí: um relacionamento consensual que envolve intimidade, afinidade e amizade entre um crente e um incrédulo, mas que compromete e deteriora a comunhão do salvo com o Salvador. Agora, com isso em mente, eu pergunto para vocês: existe algum relacionamento consensual que envolve mais intimidade, afinidade e amizade do que o casamento? Então eu não tenho dúvida, e como disseram vários teólogos, que o texto de 2 Coríntios 6,14, ele é mais amplo do que o relacionamento conjugal, mas seguramente ele também inclui a ideia de relacionamentos conjugais. E eu também diria que ele se aplica ao namoro. Apesar de namoro não ser algo que existe na Bíblia, namoro como ele existe, como a gente conhece ele hoje, é uma coisa extremamente recente. Eu acredito que ele pode ser bom, desde que observado com os princípios bíblicos. O perigo do namoro é que, como qualquer outra coisa boa que existe, é de ser deturpado. E nesse caso, infelizmente eu acredito que tem acontecido muito até nos meios cristãos, o namoro tem sido mais um reflexo de como a sociedade sem Cristo namora, para satisfazer os próprios desejos, para experimentar algumas atividades. Isso eu estou sendo óbvio aqui, porque o casamento, segundo a palavra de Deus, objetiva refletir e propagar a imagem de Deus na terra e o relacionamento de Cristo com a igreja. Eu creio que o namoro, ele é uma boa fase pré-casamento, mas eu não acredito que seja uma boa fase para que um ou o outro descubra naquele momento se essa de namoro, se essa é a pessoa certa e que vale a pena se casar. Eu sou da opinião que o namoro ele deve começar quando já se pensa que aquela pessoa é com quem eu desejo me casar. Vocês conseguem perceber a diferença do que eu estou falando? Eu vou repetir. Eu não namoro para descobrir se aquela pessoa é com quem eu quero me casar.
Eu namoro porque eu já pretendo me casar com aquela pessoa. Essa é a diferença. E isso faz uma total diferença na maturidade que você vai levar o seu relacionamento de namoro. Total diferença. Mas o meu foco não é hoje fazer uma teologia do namoro ou do casamento. Eu quis dizer o que eu disse sobre o namoro porque eu creio também que no namoro o cristão ele deve se relacionar com um outro cristão. E eu vejo isso como desejo de Deus, não é desejo do Zambelli. Quando nos juntamos nesse tipo de relacionamento com alguém que não é cristão, não é crente em Cristo, nós nos submetemos aos resultados que são expressados naquelas perguntas retóricas que são feitas logo depois de dizer: não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, com descrentes. Se lembram delas? Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Então a decisão por um relacionamento em julgo desigual significa: eu vou pagar o preço da consequência, do resultado dessas questões. Um relacionamento assim seria como dizer, colocar do lado do jugo um boi e do outro lado uma mula, animais de espécies diferentes. Para quem não está acostumado com essa terminologia mais rural, você coloca dois animais na mesma espécie porque eles têm praticamente uma força muito semelhante e conseguem fazer o arado na linha reta. Se você coloca um animal diferente, não tem como arar a terra da forma como ela deveria ser arada. Ou seja, o objetivo não é bem cumprido. Eu entendo que se relacionar com alguém cristão para namorar ou se casar é um pré-requisito de Deus. Não é como eu escolher uma esposa por ela ser africana, europeia, asiática ou americana, ou gordinha ou magrinha, ou gosta mais de doce ou gosta mais de salgado. Eu entendo que um cristão ele precisa se atentar à palavra de Deus e obedecê-la. Um cristão olha as escrituras e vê o casamento, que o casamento ele deve ser um outro pré-requisito entre um homem e uma mulher. Uma coisa óbvia, outro pré-requisito de Deus, entre um ser humano e outro ser humano. Seres humanos não casam com outros tipos de animais. Meu foco com vocês hoje é mostrar isso pelas escrituras sagradas, esse pré-requisito de Deus. Se você é cristão e quer namorar e se casar, mantendo a sua comunhão com Deus, a sua escolha precisa ser conforme a orientação de Deus, e nesse caso, sendo você cristão, que seu pretendente seja cristão. Então eu quero orar com vocês e considerar os textos bíblicos aí para frente, tá bom? Pai, nos ajude, há muito conteúdo na Tua Palavra, me ajude a ser objetivo, a ser claro, e que os meus irmãos, Pai, identifiquem isso conforme a Tua vontade. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Os primeiros textos bíblicos que eu quero considerar com vocês foram narrados antes da lei mosaica. Foram acontecimentos antes da lei existir, mas que foram registrados para que as próximas gerações também pudessem aprender, tanto com os erros quanto com os acertos dos personagens que foram narrados. E a ideia aqui é de longe nós sermos exaustivos em cada um desses trechos. Se a gente fizesse isso, a gente tem conteúdo aqui para a gente tratar talvez em 2 meses sobre só jugo desigual. E acredite, eu vou tentar abraçar o máximo de passagens que eu conseguir aqui com vocês. Dessa forma, eu quero lhes apresentar também algo muito importante na compreensão e na interpretação da Bíblia. Porque ela existe um aspecto progressivo da revelação. O que isso significa? Que nós não sabemos tudo que há de se saber, por exemplo, sobre Deus, quando a gente lê somente Gênesis. Então, à medida que a gente lê a Bíblia, nós vamos como que abrindo os olhos para enxergar mais amplamente e precisamente quem é Deus. Isso não é diferente a respeito desse assunto.
jugo desigual. Aos poucos Deus foi se revelando, até culminar em Jesus Cristo, até culminar no Novo Testamento. E também, como eu disse, aos poucos foram tendo informações sobre o jugo desigual, a começar por Gênesis 6, de 1 a 3, que diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Eu vou ser bem breve nessa passagem, mas quando eu escrevi o meu mestrado em 2009, existem algumas interpretações para esse texto. E um deles é de que os filhos de Deus são descendência de Sete. Quem era Sete? Filho de Adão e Eva, um que veio depois da ocasião de Caim e Abel, que também eram filhos de Adão e Eva. Mas o que acontece? Caim mata Abel, e quando ele faz isso, ele é exilado. E depois, quando a Bíblia continua a sua leitura, ela começa a falar da descendência de Caim. E o que ela faz? Ela apresenta uma descendência perversa. E depois, quando a gente chega em Gênesis 6, uma possível interpretação é exatamente essa, de que os filhos do homem, de Sete, a linha ainda messiânica lá na frente seria em Jesus, é apresentado como filhos de Deus, e aquela descendência maligna é apresentada como as filhas do homem, e no caso os filhos de Deus acabam se relacionando com as filhas dos homens. E o que Deus fala? Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só virá 120 anos. Ou seja, ali aconteceu alguma união, e eu estou falando para vocês, esse é um texto um pouco mais complicado, mas que seria uma espécie de jugo desigual, uma união que não está no seu lugar certo, tá? Vou sobrevoar sobre essa, quero apresentar para vocês um pouco, acho que mais fácil e melhor. Gênesis 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para Isaque. Por que Abraão faz esse pedido para o seu servo? O texto ele não é explícito em dizer o porquê, mas há vários indícios que sugerem o porquê dessa decisão do patriarca. Vou falar 6. A primeira delas é que talvez ele soubesse dessa história que a gente acabou de falar de Gênesis 6. A segunda é que talvez ele conhecesse a maldição de Noé. Para quem se lembra da história, ele estava acampado, foi dormir, manguaçou, e ele estava nu, e o filho dele, Cã, foi lá e não honrou o pai. E nessa hora, Noé amaldiçoou Cã, na verdade, na pessoa do seu neto, Canaã. E talvez Abraão soubesse dessa maldição. Em que terra que ele vivia? Na terra de onde veio esse neto de Noé, Canaã, a terra de Canaã. Terceiro, a possibilidade, Abraão, em duas diferentes situações, ele teve a sua esposa Sara poupada de não ser agora a mulher de um outro homem. Tanto no Egito quanto com Abimeleque, rei de Gerar, tanto em Gênesis 12 quanto em Gênesis 20, Abraão ele mente falando que Sara era irmã dele, porque ele tinha medo que se falasse que era esposa, mataria ele e ficaria com ela. Só que, ao contrário do que às vezes a gente pode imaginar, o que Deus faz? Deus meio que dá uma praga para esses outros povos, mas baseado na mentira do que Abraão tinha feito. Então Abraão pensa: poxa, se Deus preservou, apesar da minha mentira, o meu relacionamento com Sara, porque Ele prometeu que de nós sairia mais descendentes, por que é que eu vou colocar o meu filho nas mãos de um outro povo, que não nessa descendência que Ele está protegendo, para que não haja mistura com outros povos? Quarto,
Gênesis 18:19 diz assim: pois eu, Deus falando, o escolhi para que ordene a seus filhos e a seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Deus sabia que Abraão seria sábio na escolha de uma esposa do seu filho. 5. Abraão sabia que o povo cananeu, em algum momento da história, seria expulso daquela terra. No final de Gênesis 15, a gente tem um texto falando de que a paciência de Deus iria se esgotar depois de algum tempo. Interessante que a história continua, o povo hebreu vai para o Egito, fica lá 400 anos, e depois para onde eles vão? Para a terra prometida. E chega o momento em que Deus quer tirar esse povo da terra, porque aquela é a terra de Israel. E Abraão pensa, por que eu vou dar meu filho para esse povo aqui, que lá na frente vai ter a descendência toda arrancada dessa terra, porque Deus prometeu que essa terra seria do meu povo. E por fim, Abraão sabia que a maldade entre os cananeus aumentava. E isso era razão suficiente para Abraão não querer uma esposa para Isaac naquele meio. Não sei se a analogia que eu vou dizer agora é muito assim, mas às vezes tem gente que chega para mim e fala, poxa, mas eu não consigo uma namorada, um namorado. Mas onde você tem buscado? Olha, eu fui na boate, eu fui lá no bar, eu fui lá... Começa a falar um monte de lugar. Do tipo, olha onde você quer arranjar o seu namorado, ou namorada. É nesses ambientes que você acha que você vai encontrar? Enfim, Abraão não queria daquele ambiente para o seu filho de Canaã. Gente, a ideia de julgo desigual, como eu disse, ela vai ficando mais clara à medida que a gente vai caminhando. Por exemplo, agora, Gênesis 26. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Bessamate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Isaac e Rebeca eram os pais de Esaú e de Jacó. E o que aconteceu aqui? Primeiro que Esaú tomou para si quantas mulheres? 2. A gente já tem o exemplo histórico e bem teológico, não é circunstancial ou cultural, de Gênesis 2:24, onde diz um homem e uma mulher. O outro ponto aqui é que Esaú, ele ignorou tanto a cultura quanto o zelo dos pais na escolha da sua esposa. E como a gente sabe isso? Porque existe um contraste entre o casamento de Esaú com essas mulheres, com o casamento de Jacó com a esposa dele. Diz assim em Gênesis 28, de 1-5. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Aram, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que Ele dê a você e seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã Aram, a Labão, filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Ele estava seguindo a orientação familiar. Uma história, não sei se a gente vai chegar para ver ela, de Sansão é assim. Em Juízes 14, o que Sansão fala para os pais dele? Eu quero essa mulher que eu vou me casar. Mas filho, não tem nenhuma mulher daqui no meio do nosso povo para que aconteça? Não, é essa mesmo que eu quero. Ele ignora a cultura, ignora a vontade de Deus, ignora a sabedoria dos pais. O que acontece com Sansão? E essa não é nem a Dalila ainda, é a primeira filisteia com quem ele se casa. E ele é tão inteligente que depois se casa com uma outra filisteia. Aquele que engana ele, leva para o povo, faz ele cego, vira escravo do povo filisteu. Mas, por soberania de Deus, desde que ele nasceu, Deus o usaria para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E é isso que acontece no final da história dele. Uma história triste. E que, da minha perspectiva, ela poderia ser diferente. Não no sentido de que ele não seria usado para livrar Israel do povo filisteu, mas que poderia ser diferente, ainda assim, cumprindo a vontade do Senhor, pelo qual ele havia escolhido Sansão.
Para quem não sabe, Esaú deu origem ao povo de Edom, os Edomitas. Os Edomitas, durante toda a história bíblica, foi um povo inimigo do povo de Israel. Esse quadro aqui mostra um pouquinho para vocês, um pouco desse contraste. Então a gente viu essas três passagens antes da lei. Quando eu falo antes da lei, é porque Moisés, em Êxodo, é o meio pelo qual Deus vai usar para que a lei seja colocada para o povo de Israel. E agora como uma nação, não mais como um clã, uma família, mas como uma nação. E aí a gente tem alguns textos bíblicos. E dessa vez, não sou eu que vou ficar somente falando aqui. Por quê? Porque eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês escolham entre o 1, 2 e 3. O 4 é um texto um pouco mais complicado, mas entre o primeiro, segundo e terceiro texto, que vocês leiam esse texto e respondam essas duas perguntinhas correspondentes ao texto que você escolheu. Então, se é Êxodo 34, você responde essas duas perguntas. Se é Números 25, aquelas duas. Se é Deuteronômio 7, aquelas duas, tá bom? Não é uma coisa difícil, então no máximo aí 5 minutos, tá bom? Vamos lá, quem já consegue responder a primeira pergunta de Êxodo 34? Qual é a ordem?
qual é a ordem ali? Êxodo 34, para quem olhou esse texto, escolheu o texto 1 ali, Êxodo 34, de 12 a 16. Qual o mandamento desse texto? Oi? Eu queria que vocês tentassem até ler o que está escrito, entendeu? E quando está escrito é a resposta. Na NVI eu acho que ele usa essa palavra: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra. E ele dá uma justificativa do porquê não deve fazer isso: pois eles se tornariam uma armadilha. Depois continua: pois quando eles se prostituírem segundo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão vocês e poderão levá-los a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quero que vocês se lembrem do que a gente está falando, é de julgo desigual. O que acontece se você escolhe a pessoa errada? E agora a gente está falando num contexto de Israel. Agora eu vou aumentando a dose, para você sair daqui, você nunca mais vai se esquecer disso. De tanto alerta que tem na palavra de Deus sobre isso. Números 25. O que aconteceu? Correto, Heitor. Isso mesmo, Heitor. Depois, qual é a consequência, né? Participaram dos sacrifícios com os deuses de lá. Gente, deuses de lá, você tem Camus. Você tem deuses que é o seguinte: você ofertava a sua criança para morrer para aquele deus, tá? Outra coisa, um culto a esses tipos de deuses era, uma palavra em português seria bacanal. Quem tem bons ouvidos para ouvir, que ouça. Era isso. Não era chegar lá e ficar cantando: ah, querido ídolo, ah, aleluia. Não é isso. Era ir lá e papapá. Deuteronômio 7. Qual era a ordem? Isso mesmo. Não se casem com as pessoas de lá. Por quê? Pois elas desviarão seus filhos de seguir. Ok? Vocês viram com seus próprios olhos. Escolha a pessoa errada e pode ser que a geração de cristão na sua família termine por ali. Uhum. Uhum. E eu não estou entrando nos detalhes do texto aqui, né? Moab era um povo que não era para eles destruírem. Moab tinha a ver com Ló, né? E quando a gente estudou Ruth aqui, por exemplo, para onde eles foram? Para Moab. Isso dá um contexto de como era o povo em Moab, tá? Para quando a Noemi se mudou para lá com seu marido e seus filhos. Eu não vou tratar de Deuteronômio 21 com vocês, tá bom? Mas saibam disso. Foi em razão dessas uniões proibidas que o povo escolhido de Deus fornicava, sacrificava crianças e participavam de cultos com muita imoralidade sexual para satisfazer os falsos deuses dos povos pagãos. Então vamos ler mais um pouquinho. Agora, uma passagem num tempo que Israel conquistava a terra prometida. Então é com Josué, quase que no final do livro de Josué. Capítulo 23 diz assim: se todavia vocês se afastarem, se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês.
O mais interessante dessa passagem é que Josué, o líder substituto de Moisés, ele se utilizou dessas palavras que estão destacadas aí no slide, que já tinham sido utilizadas em contextos que chamavam a atenção do povo para eles não entrarem num laço de jugo desigual. Era como se ele, repetindo alguns focos que aconteceram na lei, para que eles... eu já escutei isso, olha, estou lembrado. Interessante, gente, que... O que aconteceu com o povo? Eles se associaram. Primeiro, eles destruíram todos os povos que eram ordenados? Não, eles não fizeram isso. Então essas armadilhas vieram. O que aconteceu então? Eles se associaram com esses povos. O que aconteceu então? Olha ali no final. Vocês desapareçam dessa boa terra. Eles apareceram? Sim. Metade do povo de Israel sumiu logo que o reino foi dividido, ou depois que o reino foi dividido. Ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi conquistado por um povo. Os homens eles mataram os homens, pegaram as mulheres, tornaram ela parte da família, acabou. Por isso que a gente tem os samaritanos no Novo Testamento. E por isso que fica, vocês não são judeus puros como nós somos. Essa era uma estratégia de aniquilação de uma cultura. Esse foi rápido, né? Então a gente vai fazer um novo exercício. Agora a escolha de vocês é só por 2 textos. Ou Juízes 3, de 5 a 7, ou Juízes 14, de 1 a 4. Eu já falei um pouquinho desse Juízes de 14 aí, é o de Sansão, mas mesmo assim, se você gosta bastante desse juiz, Sansão é aquele juiz que quando a gente está na escola bíblica infantil, é ele que aparece lá. Então, se você tem saudade da sua escola bíblica infantil, você pode escolher Juízes 14. Para quem escolheu o primeiro texto, Juízes 3, de 5 a 7. O que os israelitas fizeram? Tomaram as filhas dos povos pagãos em casamento. Ok, antes disso. Viviam entre eles. Antes disso. Esqueceram. É isso. Isso aí está lá no 7. É depois. Era depois, perdão. Obrigado, Pedro. Esqueceu-se do Senhor. Sabe o que é interessante no uso dessa palavra? É que, para a gente, na nossa língua, esquecer pode ser alguma coisa involuntária. Em hebraico não é. É uma coisa voluntária. Você decide não se lembrar daquilo.
Então ele foi voluntariamente esquecido. E por que eles fizeram o que eles fizeram? Bem, porque eles esqueceram, né? E o que eles fizeram então? Como consequência do esquecimento? Depois, quando quem tiver um tempo, continua lendo esse texto para ver o que aconteceu. Porque Deus não tratou disso daí com só o Havaiana de pau, não. Foi muito mais que isso. Tá? Ou seja, esse é um pecado muito sério para Deus, a ponto de eliminar do povo dele aqueles que estavam fazendo isso. Deus prefere manter a santidade do seu povo do que a presença de alguns que estão provocando o contrário da sua vontade naquele povo. Bem, Juízes 14, a gente já falou um pouquinho disso, mas vocês respondam. O que Sansão então queria? Oi? Ele queria se casar com aquela mulher, aquela de outro povo, uma filisteia. Poxa, e qual foi a reação dos pais dele? Oi? Sim. É que não devia ser fácil tratar de Sansão, né? Poxa, o filho tá matando o urso, matando o leão à mão, né? Ei, filho, ei, beleza? Pai, tudo bem. Enfim, independente disso, o que ele fez foi obstinência. Ele estava obstinado. Eu quero aquela mulher e ponto final, pai. Não interessa o que Deus fala, não interessa o que vocês falam. O que interessa é aquilo que eu quero. Sansão, ele ignora a história. E quando eu falo por história, se a gente tem, como eu estou falando para vocês, a história não é que Jesus morreu por ele. Isso aconteceu lá na frente, mas é tudo que aconteceu atrás. Essa progressão da revelação de Deus. O quanto ele sabia, eu não sei se ele sabia de Gênesis 6 ou se conhecia a história de Abraão, talvez. Mesmo porque, gente, nós não somos um povo, hoje em dia é difícil, existem ainda no nosso planeta, mas povos de tradição oral. E tradição oral vai passando a história de pai para filho, de filho para neto, e eles são muito bons de ficar guardando essa história. Infelizmente a nossa geração, o pai conta para o filho já bota mais coisa, já vira fofoca, já não sei o que, o neto então... Mas quando essa contação de história acontece nesses povos de tradição oral, a história chega bem contada. Olha, nosso tempo ainda não acabou, mas está chegando próximo do final. E olha quantos textos ainda tem para olhar. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar só esse primeiro texto. Abram em suas Bíblias, não tem o texto aqui no slide, de 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 a 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Dos versículos de 1 a 4. Diz assim, eu estou na NVI. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se.
À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi. Que dizer daquele que foi a pessoa mais sábia que já existiu? Gente, assim, a gente pode entrar nos detalhes desse texto, quer dizer, poderia entrar, nós não vamos entrar. Existem alguns fatores, por exemplo, biblicamente complicados aqui. Por exemplo, ele faz a citação desses povos aqui, mas não são esses povos que estão citados lá, para quem leu os outros textos lá, por exemplo, em Números, tá? Que fala dos povos. A verdade é que precisa fazer uma análise histórica para ver que aqueles povos se tornaram esses povos que são citados aqui, tá? Então o autor faz uma contextualização daqueles povos. Mas o que não é difícil entender é que ele foi contra uma ordem de Deus. E porque ele foi contra a ordem de Deus, esse homem que começa a sua história mostrando que ele foi abençoado por Deus, porque ao invés de pedir riqueza, ele pediu a Deus sabedoria. E foi abençoado a ponto de, foi ele quem terminou o templo, não foi Davi quem fez isso. Foi ele quem levou Israel a um patamar de riqueza que os outros povos invejavam. Mas ele fez coisas erradas. Aliás, o capítulo 10 já vai mostrando essas coisas. Quando a gente lê em Deuteronômio, fala que o dia que Israel tivesse rei, que não era para importar cavalos, que não era... Tem coisas que estão escritas lá. E é interessante porque no capítulo 10 fala as coisas que ele fez que estão lá em Deuteronômio. E uma delas é essa. Ele se casou com mulheres dos povos que não eram para se casar. 5, 10, 20, 700. É claro, provavelmente muitas dessas mulheres eram espólios de guerra, ou eram acordos que eram feitos com outros povos. Às vezes pequenos clãs de pequenos povos. Bem, não sei quão sábio você é, mas eu não tenho dúvida que a sua sabedoria, se contrário ao mandamento de Deus, a história está deixando bem claro o que vai acontecer. O último texto. Olha um Salmo 106. Esse é legal porque ele é meio que ele faz parece que um histórico do que aconteceu. Salmo 106, versículos 34 a 41. Salmo 106, 34 a 41, diz assim: eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. E uma coisa interessante é que se a gente fosse estudar com mais calma, eu sei que eu estou correndo bastante, mas talvez seria mais claro para vocês perceberem essa progressão da revelação, porque as coisas que a gente vê nesses textos posteriores é consequência do que havia sido dito na lei. Se vocês não fizerem assim, vai acontecer isso. Será que ficou alguma dúvida sobre o perigo de nos relacionarmos com alguém que não é crente no Senhor Jesus? Especial de namorar com alguém assim, ou de se casar com alguém assim. De todas ou quase todas as pessoas que eu conheci, que se envolveram num relacionamento assim,
As 3 maiores justificativas que eu ouvi foram: meu namorado é melhor do que os irmãos da igreja. Ele é mais educado, mais respeitoso, até mesmo moralmente ele é superior aos meninos da igreja. Poderia ser meninas aqui. Tá? Que dizem, né? Fulano namorou a cicrana e ela se converteu. Eu tenho uma piadinha, eu sou péssimo em contar piada, mas vou tentar. José, né, ele namorava uma menina de fora da igreja e deu 2 meses, 3 meses, de repente ela ia para a igreja e se convertia. Aí ele acabava com o namoro. Aí José começava a namorar uma outra e dava 2, 3 meses, ela se convertia e ficava lá na igreja. E foi com umas 5 assim. Até que um dia chegam para ele e falam assim: José, eu acho que você tem um dom. O Dom Juan. Desculpa. Falei que eu não sabia, mas tudo bem. O spoiler era esse, eu não sei contar, mas... depois os que não sabem quem foi Dom Juan, vocês explicam. Pode ajudar na parte engraçada da piada. Um outro papo desse, o terceiro, seria: não, comigo vai ser diferente. Ele não vai me influenciar, sou eu que vou influenciar ele. Essas são as 3 razões. Estou falando agora de forma empírica, o que eu mais escutei. Eu não sei falar para vocês uma estatística, não tenho esse dado de forma científica, mas eu diria assim, pensando por cima daquilo que eu vivi, eu conheci, talvez de cada 10 relacionamentos assim, um dê certo. Quando eu falo dê certo, é exatamente esse que o caso que a pessoa se converte, a pessoa está firme na igreja, mas a maioria, hoje 90% dos casos, a coisa dá errado. Dá errado algumas vezes com alguns traumas. O que era para ter acontecido dentro do casamento aconteceu no namoro, porque só um queria que fosse de um jeito, o outro não, mas cedeu. Não vai para a igreja. E tem pelo menos 2 casos que eu conheço de que uma pessoa meio que fingiu ser crente. E depois que se casaram, e nesses 2 casos que eu tenho em mente, ela era a crente, ele não era o crente, a vida dela virou um inferno na terra. Uma dessas pessoas passou 30 anos orando para que pudesse voltar para a igreja, porque ele não queria que ela fosse. E quando tiveram filhos, os filhos também não podiam ir para a igreja. E ela, sendo crente, ela não entendia que existia uma evidência ou alguma coisa biblicamente apontada para que ela se divorciasse dele, porque ele continuava sendo um marido respeitoso, gentil, amoroso. Mas Deus não existe. Para com essa historinha. Não, meus filhos não vão para a igreja aprender conto de fadas. Vocês têm algum comentário? Alguma pergunta a se fazer? Ficou claro para vocês o perigo disso? Tá bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhum comentário. Alguém, voluntariamente, que quisesse orar para a gente terminar esse nosso tempo. Orar, por favor. Senhor, obrigado por essa aula. Obrigado pelo privilégio que é ver a tua palavra e poder aprender mais dela. Nos ajude, Senhor, a olhar para ela com cada vez mais cuidado.
Amém. Até mais tarde.